Olá! A análise quantitativa é o estudo do número de indivíduos que compõem as populações, para avaliar se elas estão em crescimento, em declínio ou em equilíbrio. Um dos parâmetros utilizados é a densidade populacional, que consiste na relação entre o número de indivíduos e o espaço ocupado por eles. A densidade populacional expressa o tamanho da população, mas não revela como os indivíduos estão distribuídos no espaço ocupado. Os fatores que determinam a densidade populacional são natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Natalidade e imigração aumentam a densidade populacional, enquanto mortalidade e imigração a diminuem. A análise desses fatores permite demonstrar a situação da população. Se n mais i maior que m mais e, está em crescimento. Se n mais i igual a m mais e, está em equilíbrio. E se n mais i menor que m mais e, está em declínio. O crescimento populacional pode ser representado por meio de gráficos. O potencial biótico é a capacidade de crescimento em condições plenamente favoráveis. Nesse caso, o gráfico gerado é uma curva exponencial, ou curva em J, típica de crescimento em progressão geométrica. Mas na natureza, os tamanhos das populações permanecem estáveis devido à resistência ambiental, que é o conjunto de fatores que se opõem ao potencial biótico. Assim, o crescimento real produz uma curva sigmoide, ou curva em S. A população entra em equilíbrio quando atinge a carga biótica máxima, ou seja, o número máximo de indivíduos de determinada espécie que o ambiente suporta. Os fatores de resistência ambiental podem ser abióticos, como temperatura, luminosidade, umidade, abrigo, etc. Ou bióticos. Os principais fatores bióticos de resistência ambiental são as relações ecológicas desarmônicas, tais como competição, predatismo e parasitismo. A competição interespecífica ocorre quando duas espécies possuem o mesmo habitat e o mesmo nicho ecológico. Se a semelhança ou sobreposição de nichos for muito acentuada, pode ocorrer a extinção ou a migração de uma das espécies. A eliminação da espécie menos adaptada é conhecida como princípio da exclusão competitiva, ou princípio de Gauss. Um exemplo desse princípio pode ser observado ao manter duas espécies de protozoários paramécios no mesmo meio de cultura. Uma das populações acaba sendo eliminada no local. O predatismo exerce controle populacional mútuo, ou seja, a população de presas determina o tamanho da população de predadores, pela disponibilidade de alimento, enquanto a população de predadores determina o tamanho da população de presas pelo ato da predação. Um exemplo desse controle foi observado no Canadá, entre lebres, presas, e linces, predadores. O aumento da população de lebres permitia o aumento da população de linces. Este aumento, por sua vez, implicava na diminuição das lebres e, consequentemente, na diminuição dos linces. Esse equilíbrio foi confirmado em estudos durante mais de 100 anos de pesquisas. O parasitismo também exerce controle populacional e o parasita pode manter com o hospedeiro uma situação endêmica ou epidêmica. Na endemia, o número de hospedeiros parasitados permanece estável. São exemplos a malária na Amazônia e a doença de Chagas no norte mineiro. Na epidemia, o número de hospedeiros aumenta rapidamente em uma região menor e bem delimitada. Por exemplo, os surtos de sarampo, febre amarela e dengue. A pandemia consiste na ocorrência de hospedeiros parasitados em todos os continentes, como é o caso da AIDS.